Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte do programa F-Show da ESPN Brasil falando do campeão carioca, do nosso Mengão. Galera, o Flamengo é assim, né, cara? Veio devagarinho no Carioca e... crau! Pegou o título, né? Bem, vamos ver aqui agora as opiniões e análises da final carioca. Deixa o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Bora lá! Mais um título carioca. O Palmeiras foi campeão paulista, ele perdeu o último. O Flamengo, como eu falei, ele é tricampeão carioca. E olha, hoje, teve um tempo que a gente em São Paulo, vocês paulistas... Você fala que não tem mais rival. Não, falava assim, o Campeonato Paulista é mais forte. O Tite realimentou essa polêmica, lembra? Falou assim, o estadual do Rio é o mais forte. O Paulista é melhor, Bubu. Mas assim, nos últimos anos, o estadual do Rio de Janeiro, ele elevou o nível. Tudo bem que você tem lá a Madureira, não sei o quê, mas o Fluminense foi semifinalista para a Copa do Mundo de Clubes. 6 times da Série A no Paulista. Eu sei, mas o Campeonato Carioca... não é, como é que você fala lá no Mel? É pera doce. Pera doce? É pera doce, sim. O Flamengo nem precisa jogar para ser campeão, Bu. Não, tá bom. Não o que jogou eu quero nem um dizer... clássico. Mas o que eu quero dizer ontem, estava brigando contra o quadrangular do rebaixamento. O Flamengo joga contra ninguém. Pera doce. Mas aqui em São Paulo fala assim, aqui é duro porque o Palmeiras é forte, mas o São Paulo complica, o Corinthians complica, os times pequenos complicam. No Rio de Janeiro, o Flamengo deita e rola, não tem adversário. Mentira! O Fluminense foi para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense está na Libertadores. Ganhou a Libertadores outro dia. O Botafogo ganhou a Libertadores outro dia. Ganhou o Brasileiro outro dia. Então, assim... Bubu, o Flamengo ganhou o Carioca com a segunda marcha. Se engatasse a terceira... Mas exatamente. Parece que assim, Rio de Janeiro, assim, o Flamengo não tem adversário. E não é... verdade. Não tem, Bubu. Ó, Renata... Eu acho que é a coisa... ele fala que é a criptonita, o Fluminense... Renata Luiz. Tem, Ó, mas o nível do estadual do Rio de Janeiro é um nível bem inferior ao nível do O Flamengo Paulista. jogou 10 centavos de bola para ser campeão carioca. E isso não é um problema do Flamengo, não. Não estou desmerecendo a conquista dele, não. O Flamengo, quando ele quis resolver, sentou lá, correu um pouquinho, se fechou ontem, ganhou nos pênaltis, resolveu. Porque tem um time para se fechar para isso e tem um goleiro para resolver. Agora... qual a grande atuação do Flamengo no campeonato contra um rival? Não teve, quase. O Madureira, até que foi demitido. Era o Madureira. Contra o Botafogo, o Flamengo venceu por 2-1, cara. E o Flamengo foi bem superior ao Botafogo, né? Que é time de Série A, né? Qual foi o grande planejamento que teve que ser alterado? Porque se não é pro quadrangular do rebaixamento. Não precisou de nenhum planejamento. Não. Entrou, protocolar, ganhou, ótimo. Tá nem aí o regulamento do campeonato está enxuto. Para esse ano o calendário mudou, o campeonato mais curto. Não tem mais aquele campeonato carioca glamuroso, que você tinha aquela taça Guanabara longa, e aí depois a taça Rio longa, e aí depois a disputa pelo título. Era um formato que... mas hoje em dia não cabe mais no calendário, não dá mais. É isso aí. O campeonato estadual hoje é tiro curtíssimo ali. Bubu, Renata Luiz, o Bubu é meio recalcado, nossa. Nunca vi uma pessoa falar tanta groselha como o Bubu, Pati Ribeiro. A sua fase não tá boa. Flávio Souza. O Eduardo Andrade tá falando, Bubu, Rossi, você tem razão. O cara do título do Flamengo. Esse é um fã de esporte racional. Porque ele observa o comentarista, o que ele fala, e ele julga com precisão. Esse cara é perfeito. Mas é louco porque 2 semanas atrás o pessoal tava descendo a lenha no Rossi. Eu ia te perguntar isso agora, Brenner. Fala do futebol que é maravilhoso. Tira Rossi. Agora exalta Rossi. Pois é, e vira essa loucura sempre, né? Quando ganha é o melhor do mundo, quando perde não serve mais. E o Rossi é um ótimo goleiro. Ter um goleiro com a característica do Rossi, pegador de pênalti, e queira ou não, um cara que sabe sair jogando, às vezes vai errar. É um goleiro que arrisca mais, naturalmente tende a cometer mais erros, mas eu vejo isso como uma virtude. O cara tem coragem para jogar. O Leonardo Jardim talvez não explore tanto como o Filipe Luiz essa saída de bola dele, mas ainda assim o Rossi vai continuar como titular absoluto. O Andreu é uma boa contratação, mas não no nível do Rossi para ser titular, para disputar a posição logo de cara. Mas o Rossi, para mim, tem estofo suficiente e o Rossi, queira ou não, já é ídolo do Flamengo. Mas o Flamengo está procurando o goleiro. Será? Eu já ouvi falar aí que o Flamengo está procurando um goleirão também. É o que rola? É o pau que rola nas redes sociais. Mas que o Flamengo Qual é o pau que rola nas redes sociais? Não, que o Flamengo tá feliz nos pênaltis, né? Nos pênaltis, esse asterisco nos pênaltis. Tempo normal nem tanto. Porque boa parte da crise recente do Flamengo passava também por erro. Na Recopa ele falhou, por exemplo.
O Ayrton Lucas, naquele gol lá, o Ayrton Lucas foi mal, mas o Rossi também. Então, assim, ele não tem ido muito bem em algumas saídas de bola, saída do gol ali e tal. Mas nos pênaltis ele vai lá e garante. Contra o Estudiantes mesmo, ele foi herói nos pênaltis, mas não foi bem Um dos maiores goleiros da história que você já viu jogar, falhava também, porque o pessoal depois que para se esquece. Isso né? aí. Ou não Quem falhava? Qual falhava? Aquele que você gosta muito. Rogério? Que jogava, que batia faltas, batia pênalti. Vai falar do Rogério. O Rogério Ceni? Falhava também, não? O Rogério Ceni falhava bastante. Então, mas não deixou de ser um grande goleiro. Isso não diminui o tamanho do goleiro? Não, ele foi o maior goleiro do Brasil. O maior goleiro do Brasil. Mas não diminui a qualidade dele. Meu Deus. Olha, já que bom tocar nesse ponto, porque o Rogério Ceni, ele é subestimado. Vocês também porque as pessoas colocam o Neuer como o cara que revolucionou a posição, goleiro líbero, bater falta. Olha o Rogério. Se o Rogério Ceni fosse europeu, amigo, nossa, ia ter estátua dele. Foi o Chilavert que começou com isso aí. Não, o bom Chilavert teve Jorge Campos, teve o Higuita, não sei o quê. Mas o Rogério Ceni, o Chilavert batia falta, batia pênalti, mas ele não saía jogando. Saída de bola, reposição, tudo. O Zé já fazia, mas então o Rogério Ceni assim, ele foi espetacular. Ele é genial. O Rogério Ceni na posição dele, ele é revolucionário. E ele é subestimado. E tem gente que acha assim, mas ele foi um goleiro espetacular porque ele fazia gol de falta, de pênalti. Ele fez 131 gols. Mais que o Zidane, mais que o... São Paulo e Liverpool ele catou. Mas até por esse raciocínio... Mas vamos voltar no Flamengo. Não, mas que ele botou nessa daí. Não, mas por esse raciocínio, não é justo dizer que o Rossi também é subestimado? Pra mim... Não se valoriza. Mas o Rossi não é de São Paulo. O Rossi tem falhado muito em momentos decisivos de forma contínua. Ele não tá passando segurança e confiança. Aonde, Bubu? Tem. O título da Libertadores sem ele não existiria. O título da Libertadores sem o Rossi não existiria. A voz do além tá me dizendo até contra o PSG. Ele falha. Mas Bubu, falhar contra o PSG? Não errar. Mas não, assim... E aí, é bom ou ruim o Rossi? Eu tô falando aqui. O Flamengo só foi jogar com o PSG por causa do Rossi. Você tem que se lembrar também. Não, mas assim, ele nos pênaltis... Encaixe onde você quiser. O Flamengo perdeu uma disputa recente de pênaltis, foi contra o Atlético. O Flamengo ganhou a Libertadores por causa do Rossi. Então, o Flamengo perdeu uma disputa recente de pênalti foi contra o Galo na Copa do Brasil. Mas ele falhou com o Estudiantes no tempo normal. Então, assim... Mas aí, Bubu, se você quiser pegar uma falha para fortalecer sua narrativa, você tem que lembrar de todo o restante. Não são duas, não são três. Assim, o Rossi tem falhado em alguns momentos. Mas nos pênaltis, ele tem essa fama que já é da Argentina, a Tarra Penales. E aí? Cara, o Rossi andou falhando sim, mas, cara, o crédito que ele tem depois da última Libertadores, galera. Ele tem crédito, cara. Ele andou falhando aí, mas quem dera se outros jogadores do Flamengo falhassem como o Rossi falhou e dessem os resultados para título que o Rossi deu, né? Como ontem, no Campeonato Carioca e também na Libertadores do ano passado. Pelo amor de Deus, tem créditos pra caramba e as falhas que ele teve não se comparam com os méritos que ele tem. E aí acaba se garantindo, ou, digamos, consertando o que ele tinha feito de errado. E é por isso que eu acho, e eu já tenho escutado, que o Flamengo também tem interesse. Não é que ele quer mandar o Rossi embora, acabou, era Rossi, não sei o quê. Não, mas hoje, qualquer clube poderoso, e o Flamengo é o clube mais poderoso da América, é o que tem mais dinheiro, ele pode ter 2 jogadores tops por posição, pelo menos. E goleiro, a gente já vê há muito tempo na Europa, time tem que ter 2 goleiros tops, goleiros muito bons. Então eu acho que o Flamengo vai tentar sim ainda se reforçar com um outro goleiro top. Mandem vídeos pra cá, eu já vou passar pro Prates e pro Pedro, mas tem mensagens maravilhosas no chat, ó. O Marcos Loureiro, este Edu é muito clubista. O Bubu elogia o Flamengo e ele vem com mensagens criticando o Bubu. É, sempre assim. Impressionante isso. O melhor... Aí tem um aqui que abraço fala... também ao Alexandre Araújo, viu, Edu? Fã de esporte, tá adorando o programa, já fez muitos elogios pra todo mundo. Valeu, Alexander. Brigadão. Aí o Eduardo pergunta aqui se o Rossi teria lugar na seleção argentina e... O Flávio Souza... O que o Flávio Souza verdade, falou? O Flávio Souza, já vou jogar pra você a pergunta dele. Mas, Pedro, ontem teve uma imagem que eu gostei, rapaz. A torcida do Flamengo começa a gritar Felipe Luiz. A câmera fecha bem, tá o Boto... Tá o presida, aí eles dão aquela... Na disputa de pênaltis, a sequência era BAP, o Leonardo Jardim e o Boto. Aí o BAP tava meio constrangido pra abraçar ali lá no pênalti. Acaba o jogo, o Botão já... Nossa, não. E tem que fazer Botão muito tempo pra comemorar. E o Botão é 1 milhão. E o Leonardo Jardim não venceu a partida. O Botão se divertiu. Mas qual é o mérito de um treinador que chega lá e ganha esse título? Eu acho que tem mérito também dele. Quem montou o plano de jogo no banco foi ele.
Então... Quem falou que ia segurar a Canóbio de um lado, Serna do outro, não ia deixar o Fluminense jogar, foi ele. Paquetá no banco. Quem causou desconforto pro Fluminense foi ele. Ele entrou e falou, o Fluminense não vai jogar. E assim foi feito. E segurou, depois amarrou, podia ter decidido e ganhou no espelho. Foi dele. Agora, falar que é tudo mérito dele, não. Quem colocou o time na final foi o Felipe Luiz. Todos têm mérito. Até o Felipe Luiz, por tudo que fez, né? Chegou à final, né, cara? Depois de um começo ruim, chegar à final. E o Flamengo vai mandar medalha para o Felipe Luiz e também para os auxiliares técnicos do Felipe Luiz que saíram com ele, né? E é merecido, né, galera? O Felipe Luiz merece essa medalha. E todos, cara, são responsáveis pelo título carioca, né? Então, todos merecem aplausos e críticas quando são merecedores, né? E acho que isso até foi uma página bem tranquila, porque os jogadores valorizam. Os jogadores falam, não foi legal sair do trabalho do Felipe, mas foi bacana também essa semana com o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, de forma até educada e cordial, cita o Felipe Luiz na coletiva. Isso aí tá tudo bem. E a torcida deu o recado dela, né? Gritou pelo Felipe Luiz, o Léo Ortiz depois falou ali, acho que até em nome do grupo, o Jorginho falou... A esposa do Jorginho já tinha falado, muita gente já tinha falado em Mago, o Léo Ortiz falou publicamente que não gostou. Acho que tá muito claro o cenário, né, Edu? Agora o resto tem gente que acredita até em duende. Tem? Exato. Eu acredito. Aliás, eu acredito que tem torcedores tricolores que eu conheço, grande abraço pra ele aqui, sobretudo, né? Eu sei quem é. Criticando o Zubeldia loucamente. Ele que demorou pra mexer. Não, isso já faz tempo. Mas insistência no Freitas, não colocar alguns jogadores que deveriam titulares, por exemplo, o Arana, não joga... Então, assim... Mas, Bubu, sabe o que eu fiquei pensando? O quê? Qual é o pau que rola nas redes sociais? Flávio Souza me perguntou... Você tá parecendo o Bap aí agora. Flávio Souza. Flávio Souza. O Botão, quando terminou o jogo, tava feliz, hein? O Flávio Souza pediu pra lembrar aqui. Pergunta pro Prates o que aconteceu com a criptonita do Flamengo. Decepcionou. Você não falou que o Fluminense era bom? Compartilhar com o fã de esporte... Bom time, perspectivas muito boas no ano. Ah, galera, o Prates é anti, então chupa, Prates. Chupa essa manga. Mas a criptonita tricolor ontem me decepcionou. Foi a bola que eu vi contra o Vasco na semifinal. Essa bola aí não tá resolvendo o problema de ninguém. Então, a criptonita foi criptomoeda, né? Tá em queda. Muito boa definição, nenhuma. Muito boa definição, ô Breler. A criptonita tricolor... Ontem era uma criptomoeda tricolor. Desvalorizada? Eu já tinha visto a semifinal, essa criptomoeda, a gente já tinha ficado desconfiado. Falei aqui, olha, essa bola da semifinal tá pequena. Para ganhar título, vai ter que ganhar do Flamengo. O Flamengo mesmo aí, complicado, mudança de treinador. É o melhor elenco da América do Sul. A bola tem que melhorar. E ontem o Fluminense ficou muito amarrado no Flamengo. Tem o mérito do Flamengo, do Leonardo Jardim, que pensou muito em como amarrar o Fluminense, claro que tem. E o Fluminense ficou amarrado. Ficou amarrado, não desatou esse nó. E o técnico do Fluminense não ajudou? O Lúcio Acosta lá para ficar bem isolado. O Lúcio Acosta à frente com o John Kennedy em alguns momentos, né? O Serna de um lado, o Canóbio do outro. Eles apareceram muitas vezes para ajudar, porque eles ajudam muito o time a marcar. O Freitas é um trabalhador, tá buscando sempre fazer o melhor, mas ele é um convite ao prazer. Por que o Savarino não começa jogando? Começou o Serna. Então, o Zubeldia, que estava sendo exaltado aí como Zubeldeus... Merecidamente. Então, mas não era bom o Zubeldia? Não tá bom? Belo trabalho. Não, ele tem números bons, mas assim, primeiro não ganhou nada ainda no Fluminense. E ontem era o favorito e não ganhou. E eu tô falando, tem torcedores tricolores que têm questionamentos sobre o Zubeldia. Desde que ele demora para mexer, que ele tem uma insistência com alguns jogadores, tipo o Freitas, que as pessoas não querem e ele mantém no time... E o Fluminense fez algumas contratações, o Savarino poderia ter começado jogando ontem, a Arana, e não estão sendo devidamente aproveitados. Então, assim, só para não falar, eu não tô aqui secando o Zubeldia, querendo mal dele. Mas, você não. Assim como o Crespo foi mal na eliminação do São Paulo e mereceu críticas, como todos os técnicos erram em alguns momentos, o Zubeldia também erra. Só avisando para as pessoas, o Zubeldia não é perfeito. Ele toma decisões equivocadas, ele demora para mexer, ele tem teimosias também ali, as suas idiosincrasias e tudo mais. Então, vai para conta do Zubeldia também essa derrota, tá? Mas o que vocês acham que pode ter de impacto? Pedro, você que acompanhou muito futebol carioca, o Breler também. O Bubu também, O Bubu também, ele falou com muito conhecimento. Menos também o Bubu. Eu acompanho o futebol carioca. Os outros eu dou pinceladas. Rápido pinceladas. Então, com rápidas pinceladas... Olha essas brincadeiras maliciosas, hein? O que foi, Não, o Bubu está com brincadeiras maliciosas. Mas quando eu falo rápidas pinceladas... É isso aí, porque é isso que você pensa aí.
Vocês acham que pode ter impacto na temporada, a Vera mesmo, a derrota do Fluminense no título e a conquista do Flamengo? Agora vai voltar a ser uma potência? O título do Flamengo eu acho que impacta positivamente, visto a semana que foi a última. Pelo menos você dá uma estancada na sangria, tira um pouco aquela nhaca, aquele ranço. Você só falava de Felipe Luiz e Boto. Pô, a entrevista do Ortiz ontem era clara. Não há diálogo entre a direção de futebol e o elenco. Mas pelo menos o papo agora é Léo Jardim, é campo, é o que pode mudar. É como é que isso pode virar página, como é que isso pode ser combustível. Eu não acho que campeonato estadual enche barriga, acho que o Flamengo também não pensa isso. O Flamengo não começou a temporada para ser campeão carioca. Ele começou a temporada para ganhar a Recopa, para ganhar a Supercopa. Não aconteceu. O Carioca serve para virar um pouco a página daquela crise da semana passada, tirar um pouco a situação ali de demitir Felipe Luiz depois de 8-0, não querer mais ficar com o Boto, procurar diretor. Vira um pouco essa página e agora você consegue falar que o trabalho é do Leonardo Jardim. Ele não tem nada a ver com a crise da semana passada. Eu acho que para isso vai servir legal. Para o Fluminense, Edu, tem gente que não estava à disposição, tem reforço que não estava em campo, tem peça importante que não pôde jogar. O Flamengo, do ponto de vista individual, quando se propõe a fazer alguma coisa, consegue travar. O Fluminense tem um elenco um pouco mais curto e limitado, mas a temporada do Fluminense não passa a ser ruim porque ele não ganhou o estadual. Pelo contrário, acho até que é um time que tem muito mais a evoluir do que exatamente a partir de agora ser um marco ali. Eu diria, Bubu, ser um turning point do jogo. Mas eu vou te falar uma coisa. Nas queixas que eu tô vendo dos tricolores, falavam assim, esse é o título que pro Fluminense ganhar esse ano. É isso. Esse era o título. Não só porque é contra o Flamengo, o maior rival, o Fluminense. Contigo. Mas assim, você acha que o Fluminense, esse Fluminense aí, vai ganhar... Hoje o tricolor tá com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Não, mas é claro, perdeu pro rival. Você tava vendo muito vídeo aí. Cara, esse ditado é bem famoso, né? Mas qual que é o gosto de cabo de guarda-chuva, hein? Alguém já chupou o guarda-chuva? Pra falar? Que estranho, né? Não, tava vendo muito aqui. Cada vídeo, um pula pra cá, outro pula pirata. É um pula pirata que eu vou te contar. Tá com gosto amargo. Claro, perdeu pro rival. Tá com gosto amargo. Perdeu pro rival em crise, ou seja... Contra o Flamengo, exatamente. É crise de rico, mas tudo bem. Eu nunca senti esse sabor. Cabo de guarda-chuva. A gente já perdeu vergonha faz tempo. Faz 10 anos já. Nós estamos nessa daí há 10 anos sem ver a cor da bola. Então, o que acontece é o seguinte. É mesmo? O torcedor tricolor... Eu tô há 20. Tá amargo. Ele sabe que tá com gosto amargo. Ele viu a possibilidade do Fluminense ganhar o título. O Fluminense chegou melhor pro Clássico do que o Flamengo. E o Fluminense pouco jogou. Ficou muito amarrado na boa marcação que o Flamengo fez, no plano de jogo que o Flamengo traçou. E nos pênaltis aí, o Fábio faz uma defesa, o Guga perde um pênalti, o Otávio perde outro, para no Rossi, né? Então, pro torcedor tricolor, segunda-feira tá doída. Se ele puder evitar contato, melhor. Evita contato, desliga o WhatsApp, viu, Aurélio Pires? Você que às vezes fica recebendo mensagem também aí, desliga o WhatsApp, não mexe no aparelho móvel, que a segunda-feira... Tem outra tretinha aí, o Pedro Ivo pode ter uma informação. Os contatos rubro-negros estão em polvorosa aqui. É mesmo? Pedro Ivo, olha lá, você que é estudante de jornalismo, olha lá, atenção no Pedro Ivo Almeida, o cara que tem as informações. Aquele celular dele aí é uma arma lá. Importante enquanto jornalista, é um amigo do Bubu, você identificar... Interpretação de texto é fundamental. Você tem que ficar o deboche também. Então, o que acontece no jornalismo? Você tem o pauteiro, que é aquele cara que cria as pautas. É o criativo, sou eu no programa. Eu sou o pauteiro. Você é pauteiro. Eu crio tendências, inclusive na concorrência. Eu falo as coisas aqui e os caras começam... Pô, essa matéria é legal, você viu o que o cara falou ali e tal. Isso é o pauteiro. E você tem um repórter, né? Aquele cara que apura. Que é o seguinte. Dizem, o pau que rola nas redes sociais... Qual que é o pau que rola nas redes sociais? Nunca use isso. Do Fluminense... Não. Nunca usa isso. Ou você sabe quem disse ou não fala. Você pode falar que dizem não vai pode. Vamos lá. Mas o pau que rola nas redes sociais agora é o seguinte. É que Mário Bittencourt e o Zubeldia queriam ficar no campo para receber a medalha de prata. E aí? E que os outros jogadores ali saíram. Alguns, o Ganso achei que queria ficar e bababá, e aí saiu. Então ficou aquele clima meio o gosto de cabra e guarda-chuva. Jogadores do Fluminense não brigaram, pelo menos não fizeram isso que nem Cruzeiro e Atlético, não saíram quebrando o pau porque perderam o título. Mas não quiseram ficar em campo ali para saudar o campeão. Engoliram seco. Não vou ficar aqui, não sei o quê. E, aparentemente, a direção, a presidência e a comissão técnica queriam ficar ali em respeito ao campeonato carioca, ao público tá rolando e esse tal. Papo aí. Mas então tá rolando aí que teve uma tretinha ali. Mas em que lugar que tá rolando esse papo? Nas redes sociais. Vamos lá! Cara, o mundo hoje são redes sociais. Que perigo, hein? Você acha Eu acho que tá bom, né, galera? Mais um corte aqui com a repercussão de mais um título do nosso Mengão. O Flamengo
conquista o tri carioca pela 7ª vez. Flamengo conquista o carioca pela 40ª vez, galera. 40 vezes campeão carioca e não tem pra ninguém, né? Flamengo maior do Rio, Flamengo maior campeão brasileiro sem fax, Flamengo maior campeão brasileiro na Libertadores, só nós somos tetra. E quem sabe no fim do ano o Flamengo pode conquistar o penta, daí, já pensou? Já pensou, galera? Tudo é possível, né? Muito bem, dito isso, muito obrigado, meus amigos e amigas, e espero que vocês deixem o like, se forem, como que eu posso dizer assim, por dó, cara, por dó, que seja, vai, se você não gostou do vídeo, deixa o like por dó, porque a gente fica aqui assistindo todos os programas, separando, gravando, editando, postando, então deixa o like para ajudar, para fortalecer, se inscreva no canal se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada. Valeu, tamo juntos, saudações, isso aqui é Flamengo. Fui!